Bem, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar, então, o nosso momento síncrono. Como eu já havia mencionado, esse horário das 13, sei que é um horário difícil para todos, mas em virtude de eu estar cursando as disciplinas de doutorado nesse período vespertino, começa exatamente às 14. Então, o tempinho que eu tenho para lançar essa disciplina para vocês. Mas via WhatsApp, via e-mail, qualquer tipo de comunicação a posteriori, eu sempre estou disponível, qualquer dúvida que vocês tiverem. Nessa parte agora que nós vamos estar vendo, eu não coloquei nenhum exercício para vocês fazerem, porque existe uma aula depois a complementar, que aí já teria um conteúdo suficiente para estar passando o exercício mais denso, para que vocês possam estar queimando um pouquinho mais a cabeça de vocês, tá? Eu vou disponibilizar aqui a tela da nossa aula. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Beleza, então. Bem, essa matéria, dentro do contexto da agroindústria, né, nós vamos ver alguns segmentos que existem dentro dos sistemas agroindustriais. Até para melhorar um pouco aqui a apresentação, eu vou até tirar aqui a câmera, que melhora um pouco a qualidade do vídeo, tá? Para que vocês possam estar me escutando melhor. Dependendo da internet, dá uma melhorada considerável. Bem, mas vamos ver hoje sobre uma das principais temáticas dentro de uma agroindústria. Como vocês estão vendo mais uma questão de gestão, então a gestão ela trabalha muito de fora da caixinha. Ela realiza parte da organização, né, do planejamento e do monitoramento e da ação efetiva dentro desse processo que nós chamamos de gestão. Então, o gestor, ele não coloca, geralmente, a mão na massa, mas ele é o responsável por fazer o orquestramento, fazer com que ambas as partes ali, de todos os funcionários, os colaboradores, dos que integram a cadeia dentro de uma agroindústria, ou de qualquer outro segmento que necessita de uma área de gestão, para que essas partes possam funcionar de uma forma coordenada e mútua na realização de tarefas e, consequentemente, na realização das atividades necessárias para que uma organização possa existir. Então, dentro do contexto da agroindústria, do agronegócio, nós somos refém da cadeia produtiva. Então, o que é uma cadeia produtiva? Nada mais é do que todos os agentes e processos envolvidos dentro de uma atividade, né, organizacional, seja agroindústria, seja na indústria de alimentos, seja numa indústria química, seja dentro de uma organização que trabalha com comércio, independente do que quer que seja, né, a parte de gestão ela está sempre presente. E a cadeia produtiva, ela nada mais é do que um reflexo disso. Ela é responsável por juntar todos os participantes. Então, dentro da agroindústria, quando você pega um iogurte, né, por exemplo, ou então uma carne, né, ou seja, qualquer tipo de material que tem uma origem no campo, isso faz parte de um dentro desses elos da cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva, quando se estuda, você tem que fazer uma rastreabilidade, ou seja, olhar atrás para verificar onde que é a origem, onde que inicia esse processo. Então, como diz o texto, né, o sistema agroindustrial, ele busca visualizar o agronegócio de forma integrada e interrelacionada. Integrado é pegar todos os elos de uma cadeia, que vão formar, ao término, um dos processos dentro da cadeia produtiva. Então, nessa figura que nós temos aqui, ó, nós conseguimos vislumbrar o fluxograma de uma cadeia produtiva da castanha do Brasil.
sei se vocês sabem, mas o nome castanha do Brasil já é um nome conhecido internacionalmente, é patenteado. Então, quando se fala castanha do Brasil, já subentende aquela castanha com a envoltura bem dura que você quebra e tem uma castanha deliciosa, propriamente oriunda da região do Pará. Quiseram fazer isso também com o açaí do Brasil, mas não conseguiram. Teve várias polêmicas a respeito disso, mas não conseguimos patentear o açaí do Brasil. Então, o açaí é apenas o açaí. Igual nós tínhamos a castanha do Pará, que é conhecida aqui nacionalmente, ela é totalmente difundida lá fora como castanha do Brasil. Bem, essa castanha, ela começa exatamente na parte de coleção, porque até então ela é um extrativismo, né? Não se tem plantações dessa castanha até então, desde que eu tenha conhecimento. Como as coisas mudam, pode haver hoje fazendas que produzem. Mas pela árvore ser centenária, demorar 30, 40 anos para começar a produzir a castanha, então é um investimento a longo prazo, e geralmente as pessoas preferem investir em algo que tenha uma rentabilidade mais próxima. Imagina você fazer um investimento em uma plantação de castanha e demorar 30, 40 anos para começar a colher os frutos. A gente não sabe nem se vai estar viva até lá. Então, o risco é muito alto de se plantar um tipo de árvore desse, né, para conseguir depois extrair essa castanha. Então, por isso que ela se torna extrativista. Já existem algumas florestas com essas castanhas e há os coletores. Então, essa cadeia inicia-se com a coletagem desse fruto, que é a castanha do Pará, mundialmente conhecida como castanha do Brasil. Então, a cadeia produtiva ela se inicia aí com um coletor contratado, né? O proprietário ele realiza essa contratação, então as pessoas vão até a fazenda, fazem essa coletagem, ou então o coletor independente, que aí vem até um contexto de uma agricultura familiar, esse coletor faz essa coleta, e aí vende para um intermediário, e esse intermediário, ele pode vender para o proprietário de uma fazenda, ou então ele vai vender até por um intermediário armazenador. Então, esse armazenador, ele é o cara que possui uma grande selagem, né? Silagem, na verdade. Ele possui um grande armazém. A grande vantagem de se ter o armazém é porque ele pode vender em momentos pós-safra. Porque, como todo fruto, ele tem uma época. E naquela época, todos colhem. Então, esse armazenador, ele vende em um momento a qual ele consiga um preço melhor no mercado. Então, ele é um cara que já detém um capital, que ele não precisa vender aquele produto naquele momento, né, porque isso faz com que ele tenha uma estratégia competitiva melhor, porque ele pode vender no preço maior mais à frente, coisas que tanto o coletor independente como o contratado não conseguem, eles vivem da sobrevivência. Então, a dependência é muito grande. E aí, esse cara que detém aí, geralmente, esse armazém, ele vai vender para a beneficiadora, né? Tanto o outro agente também, que é o proprietário, como até o coletor, ele consegue também vender diretamente para a beneficiadora, né? Como nós temos aqui as setinhas. Lógico, não há de se cobrar, né, para vocês, assim, decorar isso, não. A ideia é que vocês entendam que vocês têm que ir no início de quando se dá aquele processo dentro de um produto. No caso, aí nós estamos estudando a castanha do Brasil. Então, onde que começa isso? Começa lá no extrativismo. Se fosse uma árvore ou uma agricultura, né, que houvesse uma plantação, aí nós iríamos lá no campo verificar a questão de como que se dá o plantio. O que não vem o caso é porque é um extrativismo. Assim como o piqui também, né, um extrativismo. O piqui é muito parecido com a castanha do Brasil, por ser exatamente uma atividade econômica baseada no extrativismo. No extrativismo você não planta, você apenas extrai o que a natureza já possui e lhe fornece. Beleza, até então, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aí, tá? O chat fica um pouco difícil porque eu não tenho como apresentar e ver no chat. Se alguém puder até ser um interlocutor,
pode sinta à vontade. Se alguém postar alguma coisa no chat, por alguma questão ela não consiga ter um áudio para falar, alguém puder repetir o que está acontecendo no chat, vocês podem estar tendo essa abertura para tal, ok? Bem, voltando então, depois da beneficiadora aí, que vai fazer o tratamento, né, vai separar e vai comercializar esse produto, né, nós temos aqui uma parte que é a embalagem com casca, ou seja, vai simplesmente colocar um armazenamento para agregar esse produto, né, já tem uma outra parte que vai fazer o descasque, vai descascar esse produto e vai vender para a indústria. Então, a indústria vai pegar esse produto, aí vai fazer o trituramento, a moagem, e vai produzir o farelo, o leite, a farinha, o óleo, vai torrar a castanha. E aí esses produtos, eles vão ter, né, vão adentrar no mercado após a industrialização. Aí nós temos o mercado interno, que diz respeito ao nosso país, temos o mercado externo e o consumidor local. Bem, o consumidor local já é aquela pessoa que consegue comprar dentro da região de produtividade essa mercadoria, tá bom? Então, esse consumidor local, ele vai diretamente na indústria e consegue comprar algum pouco desse produto. Ele não precisa de intermediários. E muitas das vezes, até esse consumidor local, ele compra esse produto em um mercado, dentro da indústria, e vende em um mercado mais longe, fazendo o serviço do atravessador. Um caso típico desse acontecia aqui em Goiânia, nas bolachas Mabel. A bolacha Mabel, ela tem uma loja da fábrica. Então, ao invés de eu comprar no supermercado, no atacarejo, no atacadão, ou seja, comprar no intermediário, eu me dirijo à própria indústria. Eu vou lá na Mabel e compro um produto lá numa loja da fábrica que está anexa à indústria. Então, ali a própria indústria comercializa esse produto. E aí você consegue por um preço abaixo do que é cobrado aí no mercado. E lá tinha uns pacotes de perca, que aí o preço era bem considerável. O que é esses pacotes de perca? Alguns produtos, dentro do processo de industrialização, eles sofriam algumas avarias. A bolacha trincava, a bolacha acontecia algum evento a qual aquele produto não conseguia passar no processo de garantia de qualidade, ele era descartado. Aí eles pegavam esse descarte e chamava de retalho, e colocava no pacote de meio quilo e comercializava. Então era muito barato, por exemplo. Você pagava no wafer R$2, né, um wafer aí de 100 gramas, 180 gramas, e você tinha a opção de comprar o retalho, que aí você pagava em meio quilo, a metade do que um wafer era vendido. Então, esse retalho, ele tinha o mesmo sabor, só que muitas das vezes ele vinha quebrado, ele vinha não no formato dentro dos padrões de qualidade. Então, você conseguiria comprar nesse consumo local dentro da fábrica, tá bom? Bem, então, nós vimos lá a cadeia produtiva, né, da castanha, que é muito parecida também com a do piqui, e dentro desse conceito do agronegócio, a cadeia produtiva é um conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto, ou seja, desde o início. O que nós chamamos cadeia? Porque a cadeia ela é marcada por uma corrente. Então, essa corrente ela possui os elos, e aí se forma um aglomerado de correntes, né, e aí se forma uma corrente inteira, prende uma pessoa. Né? Então, essa cadeia produtiva, ela gera elos de corrente, cada uma tem uma grande importância, porque se você rompe um desses elos, um bloco de uma corrente, a cadeia quebra. Ela não vai dar sequência. Então, por isso, que dentro de uma cadeia produtiva, eu tenho vários agentes participativos que vão resultar de um produto no final. E esse produto ele só vai ser concebido graças à efetividade da cadeia produtiva. Então, ela é composta por diversas partes, ou elos de uma mesma corrente. Esses elos da cadeia são agentes produtores, agentes distribuidores,
agentes prestadores de serviço, agentes varejistas e os próprios agentes consumidores, que são aqueles que vão consumir o produto fruto de um processo maior, dentro de um contexto maior, chamado, intitulado cadeia produtiva. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia produtiva, né, essa bem interessante, pelas imagens. Então, observa-se que nós temos aqui uma cadeia produtiva da carne. Então, essa carne, nesse contexto, nós temos uma ave, nós temos um suíno e um bovino. Então, esses materiais, esses produtos, que são oriundos fruto do agronegócio, a cadeia produtiva deles se inicia antes, exatamente nos grãos, que serão tidos como que os insumos, os alimentos necessários para que essa carne, esse produto se desenvolva. Então, através do grão, eu vou utilizar mais alguns compostos, né, principalmente aqui de milho e de soja, são os grãos que mais se utilizam para alimentar esses animais. Existem outros materiais também, como restos da própria agricultura, os restos do próprio milharal, né, você extrai o milho e aqueles restos ali eles são triturados e vão fazer parte de uma ração. Aí tem vitaminas, compostos que eles usam para dar uma fertilidade maior, né, da carne, desenvolver desses animais. Então, isso vai transformar em ração, né? Esse bolo todo, ele vai transformar em ração. Essa ração, ela vai ser consumida na fazenda, nos criatórios, né? E aí, quem vai utilizar desses insumos são os produtores. Então, os produtores, eles vão comercializar esses produtos através de um sistema de abate, que pode ser municipal, pode ser estadual, né? Então, são organismos que vão realizar esse abate. Então, esse abate, depois eles vão passar para um processo de industrialização, que são cortes, são derivações, né? Nós temos aí a salsicha, nós temos a mortandela, o salame, né? E outros derivados aí do produto in natura. Depois dessa industrialização, ocorre o transporte. Esse transporte vai levar esses produtos industrializados para um centro de distribuição. E aí esse centro de distribuição, ele é encarregado de distribuir, obviamente, o produto de uma maneira adequada para que ele não venha se deteriorar, estragar, o que representaria um prejuízo dentro dessa cadeia produtiva. E aí, dentro do mecanismo de transporte, né, nós vamos ter aí, esses produtos vão ser comercializados internamente e externamente. Aí termina, né, esse ciclo dessa cadeia produtiva com um ponto de venda, que pode ser local, como nós vimos, pode ser também nacional e pode ser internacional. O Brasil hoje é o maior celeiro do mundo. Nós temos capacidade hoje para alimentarmos quase 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Como a nossa população estima-se em 200 milhões, nós temos um excedente a mais de 1 bilhão de pessoas a serem alimentadas pelos nossos produtos. Então, esses produtos são consumidos aí a nível internacional. Alimentamos 200 milhões e 1 bilhão vai para fora. Então, isso é uma grande força dentro do país, porque o mundo inteiro precisa de alimento. E uma das coisas que nós temos de sobra aqui, que já não é tão sobra, né, como era antigamente, é a água. Então, o maior fator que favorece a produção no país é exatamente a água. Então, se você vê hoje a quantidade de água que é despejada dentro do processo de agricultura, é muita coisa. Para alimentar os animais também, é algo assim terrivelmente gigantesco. Né? Se você, por exemplo, cria aí algumas plantas no seu quintal, você vê a quantidade de água que você despende ali para mantê-las. Agora, imagina uma agricultura, né? Quantos bilhões, bilhões, trilhões de litros não são extraídos dos rios para alimentar essa grande floresta que é a agricultura.
E aí vem aquela questão, né? Será que vale a pena nós estarmos secando nossos rios, acabando com a natureza em prol dessa produção? Não seria mais inteligente nós fazermos como o mundo faz, né? Deixa de produzir talvez o alimento para alimentar os outros, arrebentando o nosso meio ambiente, e vamos produzir tecnologias, como países como o Japão faz. Então, o custo do agronegócio, o impacto do meio ambiente, muitas das vezes não é levado em consideração, né? E isso é muito preocupante. Cada vez nós temos menos floresta, nós temos menos animais, nossa fauna, nossa flora, ela vem sendo destruída por causa do agronegócio. Então, é algo que muitas das vezes não se pensa, né? O custo que é para nós sermos os maiores produtores e celeiros do mundo. Mas compreenderam aí a questão da cadeia produtiva, né? Ela fornece desde o início até o final, que é o ponto de venda. No caso do extrativismo, você simplesmente vai e extrai aquele produto da natureza. No nosso caso, como a produção de carne, então eu preciso alimentar os animais para me fornecer, para me conceder essa carne até o final aí do processo. Bem, muito embora, né, existe essa interligação e interdependência entre os elementos, até meio errado, esses me desculpem, tenho que corrigir, de uma cadeia produtiva, costuma se apresentar segmentos, até para um melhor entendimento dentro do processo. E os segmentos abrangem exatamente a porteira. Lembra aquela porteira da fazenda? É exatamente esse contexto dentro do agronegócio que nós fazemos as subdivisões. Então, nós temos o segmento antes da porteira, né, que são todos aqueles processos, aquele fluxo composto pelos fornecedores de insumos e serviços. Então, aí vem as máquinas, os implementos agrícolas, os defensivos, os fertilizantes, os corretivos. Né? Os corretivos já são aqueles produtos que vão permitir eu corrigir o meu solo, criar uma uniformidade responsável para produzir de forma igualitária. Então, eu não vou ter uma região que produz mais que a outra dentro da fazenda. Então, esses corretivos, eles permitem eu fazer o equilíbrio, para que todo o meu terreno tenha a produtividade mais alta esperada. As sementes, a tecnologia, né, o financiamento também. Né, o governo ele é um dos maiores financiadores do campo. Então, ele injeta dinheiro no campo a juros bem baixos, o produtor pega esse dinheiro, adquire os insumos necessários para produzir. Então, isso tudo é antes da porteira. Antes de produzir, eu preciso ter os recursos necessários à produção. É igual a nossa aula. Como que nós teríamos uma aula à distância se não tivéssemos os recursos disponíveis? É um ambiente virtual de aprendizagem, né? uma câmera, um equipamento que me possibilitasse disponibilizar esse produto aqui, que é a aula, para que vocês possam depois dar uma olhada. Então, tudo isso, pessoal, faz parte antes da produção. Eu preciso de ter esses recursos. Depois nós temos já o processo dentro da porteira. Aí já são as atividades dentro das unidades produtivas, dentro da fazenda, né, dentro do processo como um todo. Então, tudo que é dentro da porteira, eu vou utilizar para produzir. Então, aqui é até mencionado a preparação, o manejo dos solos, os tratos culturais, a irrigação, a colheita, a piscicultura, a avicultura, né, bovicultura, suinocultura. Então, tudo que diz respeito à produção do item básico é dentro da porteira, tá bom? E também nós temos o que nós chamamos de pós-porteira. Então, o que vem a ser a pós-porteira? São as atividades de armazenamento, os beneficiamentos, a industrialização, que já é um item importantíssimo, porque eu vou agregar valor à minha produção, a embalagem, a distribuição. Então, tudo isso, pessoal, já faz parte do pós-porteira.
Então, saiu do campo, saiu da porteira da fazenda, que é tida como meio de produção, já dizemos que é o pós-porteira. Então, tudo que for realizado após as etapas para a obtenção do produto, então eu preciso de destinar esse produto ao consumidor. Então, esse segmento pós-porteiras, né, abrange também as atividades relacionadas à distribuição, à comercialização desses produtos agroindustriais. Ok? Essa parte aí pós-porteira, ela diz respeito ao valor agregado que se coloca nesse produto. Interessante, e até algumas críticas foram feitas ao governo do Estado, né, porque anteriormente se chamava Secretaria da Fazenda. Hoje não, o governo ele chamou esse órgão de Secretaria da Economia. Eu acho muito pertinente essa abordagem, porque a questão não é só produtividade, exige um contexto maior, e esse contexto dá-se o nome de economia. Então, achei bem-vinda essa transformação do órgão, apesar de todas as secretarias do país, chama-se Secretaria da Fazenda. Então, achei bem interessante, né, o governo do Estado, representado na figura do Caiado, ter mudado esse contexto, né, colocar a Secretaria da Economia. Então, é ali que se discute não só produtividade, mas discutem também o que será produzido, discute o planejamento, né, o que fazer com as dívidas, o que fazer com os investimentos, quais áreas deficitárias, ou seja, ter um olhar maior do que a própria produtividade. Então, achei bem interessante esse contexto. Mas o nosso contexto aqui se diz ainda a respeito da nossa produtividade, que vem e é dividida entre o antes da porteira, o dentro da porteira e o após porteira. Então, eu já me dou-se aí por finalizado, pessoal, essa parte, essa concepção aí dos conceitos a qual nós debatemos e que faz parte hoje de nossa aula, essa parte aí da cadeia produtiva. E gostaria de ver com vocês se persiste aí alguma dúvida. Até eu falei para os que iniciaram mais cedo que hoje eu não dispus de nenhuma atividade, tá? Essa atividade vai ser apresentada na próxima aula que nós tivermos, no nosso próximo encontro. E aí, no próximo encontro, né, vamos aprofundar um pouquinho mais, e aí eu vou apresentar para vocês as atividades e fazer todos os esclarecimentos. De antemão, eu sei que esse horário é um horário horrível, né, horário de 13 horas, realmente. Eu gosto de colocar a aula, geralmente, às 15 horas, porque dá até um tempinho para vocês lerem, derem uma absorcida no material, mas por uma situação atípica, nesses 2 meses seguintes eu tenho umas disciplinas lá do doutorado, e coincidentemente as disciplinas que eram no semestre passado pela manhã, são todas à tarde. Eu acho que é porque também os professores lá têm aula também na graduação pela manhã, né, na Universidade Federal de Goiás, e aí acabou restando o período vespertino e noturno para que nós tivéssemos nossos encontros lá no doutorado. E isso acabou, de uma certa forma, limitando a minha questão temporária. Então, aí eu vou ter que realmente iniciar as aulas às 13 horas, tá? Vocês até me desculpem nessa questão. Algum comentário, pessoal? Tranquila? Professor, Pode falar, Maria. eu tenho uma dúvida. O ato de plantar seria um segmento dentro da porteira? O ato de plantar, sim. Porque aí você pega um contexto da agricultura. Ó, tudo que é produzido relacionado à criação do produto é dentro da porteira. Tá? O produto inicial. O que é o produto inicial, professor? É o porquinho, né? É o gado, é a vaquinha, é a galinha. Então, isso é o produto inicial. A plantação do arroz, da soja, do trigo, do milho. Então, isso tudo é o produto inicial. Isso é dentro da porteira da fazenda, né? Então, dentro da porteira do agronegócio. O antes
que são aqueles recursos necessários para que eu possa plantar, que é o quê? A semente, a compra da semente, a compra do arador, né, a compra do irrigador. Então, tudo isso já faz parte do antes da porteira. Aí, a partir do momento que eu junto esses elementos para produzir, aí já é dentro da porteira. Até a colheita é dentro da porteira. Quando eu estou com o meu produto belezinha, aí eu vou destiná-lo fora da porteira. É o momento que ele vai sair da fazenda. Aí ele vai para a indústria, ele vai para o consumo in natura e por aí vai. Por exemplo, se o Brasil... Porque o Brasil, pessoal, ele tem um poder de barganha muito grande, mas não é utilizado. Se o Brasil pegasse e falasse, olha, eu não vou mais exportar soja, não vou. Eu vou só produzir, vou só exportar os derivados da soja. Seria uma lei fantástica, porque o mundo precisa. Não é todo mundo que tem condições de produzir como nós. A quantidade de irrigação, a quantidade de situações climáticas que são favoráveis à produção. Por isso nós somos o celeiro do mundo. Se o Brasil pisasse o pé e falasse, olha, não vamos vender mais a soja in natura, e nada in natura. Nós vamos vender o óleo de soja, nós vamos vender a carne processada, vamos vender isso e aquilo nesse formato. O leite de soja, o farelo de soja. Imagina a quantidade de empregos que geraria, a quantidade de renda, porque o mundo não consegue viver sem o Brasil. Se o Brasil chegar e falar, não vamos exportar nada, o mundo passa fome. Entendeu? A maioria das pessoas precisa. Aí o Brasil, nossa, é que nós não valorizamos o que nós temos. Aí nós produzimos in natura. Ou seja, o produto in natura é o produto mais desvalorizado que tem, porque ele não tem nenhum valor agregado. Aí nós destruímos florestas, acabamos com a nossa bacia hidrográfica. Então o pessoal reclama da chuva, reclama disso, mas ninguém culpa o agronegócio porque ele é rentável. Imagina a quantidade de águas que são retiradas dos rios e vão para plantações. É uma coisa muito grande, ocorre um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, quem está pagando a conta somos nós. É o Pantanal secando, as queimadas que vêm acontecendo. Por que ocorrem muitas queimadas? Não tem florestas, não tem áreas mais verdes, é tudo aberto. Aí vem só o restinho de capim e aquilo pega muito fogo rápido. Então, assim, está ocorrendo esse grande desequilíbrio, infelizmente. Entendeu? Então, assim, aí depois da porteira, aí esse produto já vai para a indústria, ou vai destinado, no caso, para a China, por exemplo, vai produto in natura, não sofre nenhuma agregação. Os que vão para a indústria é que são consumidos aqui internamente, ou seja, menos de 20% do que nós produzimos, que é para alimentar os 200 milhões de habitantes que o Brasil possui. Então, 1 bilhão que é alimentado lá fora vai tudo a granel. O que é granel? É o produto in natura, é aquele produto que não sofre nenhum valor agregado. Ao invés de você exportar o óleo de soja, você exporta a própria soja. É isso que acontece no país. Ok? Mais alguma dúvida? Não sei se eu respondi. Respondi, Maria Eduarda? Respondeu, obrigada. Então tá bom, pessoal. Eu vou então dar-se por encerrada a nossa aula. Tá? Assim que o Google Meet me informar o e-mail, eu vou postar essa aula lá para que vocês possam depois estar refletindo sobre o conteúdo. Tá bom? Mais alguma consideração? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ana Clara. Né? Obrigado a todos os participantes. Aos que não puderem participar também, o meu agradecimento. E eu estarei postando o vídeo para que vocês possam refletir sobre o conteúdo. Fiquem com Deus. Uma boa tarde e até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais.